Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos e irmãs, queremos tratar hoje de um assunto que é bastante delicado, polêmico, mas necessário. Desde há muito tempo nos incomoda o relato de muitos fiéis de muitos lugares do Brasil e do mundo a respeito do que tem acontecido em muitas das suas paróquias e dioceses, acerca do tema festas de padroeiros, ou, como se diz no norte e nordeste do Brasil, festejos. Né? Então, é algo que, de fato, precisa ser meditado. É um ponto que nós não podemos nos furtar a falar sobre. Porque desde há muito tempo, em vários lugares, no Brasil e no mundo, as festas de padroeiros, assim chamadas, deixaram de cumprir o seu papel, para se tornar apenas um mero meio de arrecadação de recursos para as paróquias ou dioceses ou movimentos assim seja. O que aconteceu? O que aconteceu foi que as festas de padroeiros, que no sentido litúrgico significa um momento que se apresenta aos fiéis o modelo do santo, da santa, que amou e serviu a Deus, e se faz um tempo especial de oração, um tempo especial de evangelização, proporcionando aos fiéis o crescimento na vida em Deus, na vida espiritual, deixou de ser, portanto, este momento forte de evangelização para se tornar um tempo de arrecadação de recursos. Isso está muito errado. É preciso resgatar o sentido. E não apenas se limita a este erro de deturpar o sentido da festa patronal. Pior ainda, muitas festas de padroeiros, para alcançar este objetivo de arrecadação de dinheiro, de fundos, lançou mão de expedientes que são completamente contrários à nossa fé e contrários à moral cristã, à moral católica. Em muitas festas de padroeiros, muitas dessas festas de padroeiros são regadas com bebidas alcoólicas, com festas, com músicas mundanas, lascivas, com danças que envergonham aqueles até que nem católicos são. Meus amados irmãos, é preciso que os pastores, os bispos, né, os sacerdotes e também os fiéis tomem consciência disto. Tomem consciência do mal que isto representa, do contra-testemunho que isto representa a toda a igreja. E os fiéis não se deixem intimidar. Amem os seus pastores, amem os seus sacerdotes, mas saibam discernir. O amor e o respeito que nós devemos ter para com os bispos e para com os padres, de maneira alguma deve nos levar a nos submeter a caprichos e a concordar com atitudes e posturas erradas. De maneira alguma. Devemos amar os nossos bispos e padres, devemos rezar por eles, ter todo o respeito por eles, mas em nenhum momento devemos concordar, colaborar com aquilo que está errado e contrário à lei de Deus e à vontade de nosso Senhor. Está contrário à lei de Deus, por exemplo, proporcionar às pessoas ocasião para se embebedarem. Está contrário à lei de Deus fazer festas com danças mundanas, cujas letras envergonham mesmo as pessoas mais experientes. É contrário à vontade de Deus mudar o propósito litúrgico de uma festa patronal. A festa é feita para honrar a Deus e mostrar a virtude dos santos que o serviram. Este é o propósito da festa. Não é a arrecadação de dinheiro. Embora não seja errado e não seja pecado que se tenha uma parte social. Mas desde que esta parte social seja secundária e que não leve as pessoas à ocasião de pecado. Depois da novena, das orações, da Santa Missa, pode-se ter uma parte social de confraternização, onde as famílias possam frequentar tranquilamente, sem que sejam incomodadas por pessoas que bebem até perder os sentidos. Podem ter uma parte social, desde que as famílias, as crianças, as mulheres, os jovens, então, enfim, os casais não sejam obrigados a escutar letras vergonhosas, como em muitas das nossas festas tem acontecido. Pode haver uma parte social, até mesmo para poder servir de modelo para uma festa familiar. Festa social que termina muito cedo, onde não se fabricam bêbados e onde, enfim, as pessoas possam voltar felizes para a sua casa, edificadas pela oração e pela confraternização com os outros irmãos de igreja. Agora, quando se desvirtua este propósito,
as consequências são muito funestas. Veja, há pouco tempo atrás, alguns anos atrás, a CNBB lançou uma campanha, uma das suas campanhas da fraternidade, onde se dizia vida sim e drogas não. E longamente se refletiu a respeito do efeito maléfico das drogas, especialmente do álcool, nas famílias e na sociedade. E se propôs esta erradicação do nosso meio de tais práticas. A ajuda, a disponibilização de pastorais que ajudassem a recuperar aqueles que desgraçadamente caíram nesses vícios. Mas é curioso a contradição que nós vivemos hoje dentro da igreja. Enquanto há comunidades inteiras, há pessoas empenhadas em recuperar pessoas vítimas do alcoolismo e de drogas, há milhares de festas patronais que se empenham em fabricar estes mesmos alcoólatras. Quantos jovens, quantas pessoas que já aprenderam a beber nas chamadas festas de igreja? Pior ainda, quantos que aprenderam a frequentar festas mundanas, porque os ambientes de determinadas festas patronais se parecem com isto. Shows mundanos, músicas mundanas, lascivas, ritmos que são degradantes. E muitos, vendo que isto acontece no ambiente eclesial, pensam que, então, se pode frequentar isto de maneira tranquila depois. E assim acabam se perdendo. É necessário que isto mude. É necessário que isto acabe. É importante que os fiéis coloquem-se diante dos seus pastores, padres, bispos, etc., e digam, nós não vamos participar disso. Então, deve-se manter a igreja com as ofertas e com os dízimos. Pode-se fazer outros tipos de promoções também, desde que lícitas, e que não atentem contra a vida e a moral dos fiéis. Vejam, nós não podemos cair neste absurdo. Nós não podemos servir a dois senhores. Porque o grande argumento sempre de muitos que dirigem estas festas, especialmente dos sacerdotes, é este. Mas se nós não fizermos assim, nós não vamos arrecadar dinheiro. Que não arrecade nada. Nós não podemos continuar vendendo a alma dos nossos fiéis por alguns dinheiros, como fez Judas em relação ao nosso Senhor. A igreja é feita para salvar as pessoas e não para condená-las. A igreja é feita para poder santificar as famílias e não tornar-se pedra de tropeço para elas com maus comportamentos e com festas que se tornam maus exemplos para a sua vida familiar e social. É preciso que haja consciência, haja fé. Para mim, isso é essencialmente uma questão de fé. Acreditar naquilo que diz a palavra de Deus, onde em São Mateus nos narra da seguinte forma, nosso Senhor: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão dadas em acréscimo. Ele diz, por que vos preocupais com o de comer, o de beber? Os pagãos se preocupam com tudo isso. Vosso Pai sabe do que necessitais. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão dadas em acréscimos. É evidente que temos que fazer a nossa parte, e a nossa parte é de fazer aquilo que nos manda a Sagrada Escritura, os dízimos, as ofertas, e outras promoções sadias. Mas não devemos deturpar as nossas festas para poder, com o objetivo de arrecadar dinheiro. Isto é deixar de ser ministro de Deus para se tornar um mercenário e perdedor das almas. Meus amados irmãos, é preciso que nós coloquemos um ponto nesta página vergonhosa de muitas das nossas paróquias e dioceses. É necessário que nós tenhamos coragem de denunciar isto e de não colaborar com essas coisas. Se o seu sacerdote, o bispo, quem quer que seja, que coordene a sua comunidade, te convoca para poder trabalhar na festa do padroeiro e diz, você vai cuidar do bar ou vai servir cerveja, você deve dizer, não, isso não vou fazer. Ah, padre, mas isso não é desobediência? De maneira alguma. Desobediência é daquele que proporciona esse tipo de ambiente mundano aos seus fiéis. Isso é desobediência. Porque a palavra de Deus nos diz com muita clareza. Os bêbados não entrarão no reino dos céus. Portanto, nós não devemos ser ocasiões para que estes sejam, então, assim, fabricados, os chamados bêbados. Então, é preciso fazer alguma coisa. E é preciso que, de maneira respeitosa, respeitosa, mas, ao mesmo tempo, verdadeira, nós nos oponhamos a esse tipo de comportamento. É uma vergonha, é um contra-testemunho. É preciso que, de fato, nós sejamos mais corajosos e defendamos a palavra de Deus, defendamos a santidade das festas que nós temos em nossas paróquias, e de forma que elas se tornem um ambiente sadio para as famílias frequentarem. É tão absurdo pensar que em muitas festas de padroeiro, então, não são mais festas de família. Não são mais festas onde as famílias possam estar seguras e onde os jovens possam ter um bom exemplo, um edificante exemplo de como se divertir de maneira saudável.
Isto é muito vergonhoso e isto é preciso mudar. Portanto, meus amados irmãos, fica aí esta reflexão para cada um e esta exortação, né, aos nossos fiéis, a fim de que na oração, na exortação, numa postura coerente com o ensinamento do Evangelho, possamos ajudar os nossos sacerdotes a caminharem de maneira mais coerente nesse quesito festas de padroeiro. E aqueles que já fazem dessa forma, que Deus os abençoe muito, porque saibam que nós, padres, devemos ser os primeiros a dar este testemunho de que acreditamos na palavra de Deus. Não faltará o necessário ao sacerdote, à paróquia, que respeita a lei de Deus e que o honra com festas dignas e santas. Não faltará o necessário. Assim como nós pregamos aos fiéis que não lhes faltará o necessário, quando eles também, dentro daquilo que lhes é possível, ajudam a sobrevivência da casa de Deus, então também a mesma fé nós devemos ter. Não faltará a casa de Deus, quando nós o honramos com o nosso testemunho, com a nossa fé, e não permitimos que estas coisas mundanas, a pretexto de ganhar dinheiro, se instaurem na casa de Deus. Porque a nossa casa, a casa de Deus, é casa de oração. E não deve se tornar um grande templo de exaltação ao mundo e de repetição das coisas do mundo. É muita estupidez. Coisas mundanas. Se nós, de fato, lançarmos mão deste recurso, nós teremos dentro da igreja uma legião de gente mundana que em nada refletirá a santidade querida por Cristo. Que Deus nos abençoe e nos ajude a termos coerência com a nossa fé. Já temos muitos defeitos, fraquezas e pecados. Que não ajuntemos mais este para a nossa perdição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.